A gente, a gente viu bastante pinceladas assim de coisas que se relacionam com Embedded Finance, né? Pessoal falando de Open Finance, de Super App, de IA, inclusive. E acho que só para contextualizar, para quem não souber, Embedded Finance é você trazer finanças para dentro de serviços financeiros para dentro de serviços não financeiros, né? Produtos, como a gente tem visto aí com fintechização das empresas tipo Uber, iFood, etc. E eu queria começar um pouquinho. Vocês dois têm experiência internacional, né? Vocês têm visto esse movimento tanto no Brasil quanto fora. Eu queria um pouco da percepção de vocês sobre a tendência de Embedded Finance fora do Brasil. Quais são as diferenças e as semelhanças com o que está acontecendo aqui dentro? E para qual caminho vocês acham que a gente está indo? Bom, recentemente, inclusive, eu estive na Europa e a gente esteve fazendo um estudo de mercado por lá. O que eu percebo é que, quando a gente fala principalmente de mercado europeu, eles ainda, por mais que a gente ache que não estamos tão desenvolvidos, eu te digo que eles estão mais atrasados que nós. Então, talvez na Inglaterra a gente enxergue alguns avanços, lá se fala sobre agregação, lá tem alguns painéis de consentimento trabalhando em cima disso, mas o mundo mais adiantado é o mundo oriental, né? China e Índia estão bem mais adiantados e eles estão num nível de interpretação maior. Acho que, na verdade, o Brasil baliza um pouco essas coisas. Eu tenho é um fato de verdade, aconteceu, mas isso figura um pouco como estão as coisas. A gente estava discutindo um pouco de Embedded Finance, um pouco de Open Finance e principalidade, né? E eu fui falar com nossa equipe de Europa e perguntei: como vocês chamam a principalidade bancária aí, né? Que é o fato de escolher aquele canal digital daquele banco para você gerir todas as outras contas dos outros bancos através de consentimento, né? E o pessoal da Europa me disse: bom, Wagner, você acabou de avisar que é principalidade. A gente tem reunião com o Banco Central Europeu e vai explicar para eles que esse é o conceito, porque você trouxe também a questão do painel de consentimento, a questão dos agregadores, e isso vem sempre do Brasil e a gente acaba acatando por aqui. Então, isso é uma forma de demonstrar claramente que a gente está bem à frente deles. Inclusive, várias soluções, como a Veritran é uma empresa global que atua em Europa, Estados Unidos, muito do que a gente desenvolve para o Brasil e é produto que está pronto em prateleira para ser consumido, lá fora é Jetsons. É Jetsons. Eles olham: nossa, mas isso é uma inovação? Não, isso é um produto testado que está em venda no Brasil, mas lá fora é considerado algo muito além. Óbvio que um pouco da questão do invisible banking, do naked payments, esses conceitos, eles já adotaram. Isso a gente vê em Uber, isso a gente entende nessas fintechs e nessas services techs, por dizer assim, que, claro, acabaram trazendo a parte financeira dentro do serviço, mas muito claramente por consequência da necessidade do que por enxergar a oportunidade. Boa. Prazer estar aqui, pessoal. Obrigado, Wagner, Dani, por compartilhar o painel. Antes de mais nada, agradeço principalmente a Fenasbac. A Fenasbac tem um papel super importante na vida da Plug. A gente... antes de ter o nome Plug, eu conheci o Rodrigo num evento, no Web Summit lá atrás. Falei de Open Finance com Open Banking na época com ele. E aí ele já linkou. Então, a Plug participou do LIFT, do programa de aceleração do Banco Central, através da Fenasbac, tanto o LIFT Lab quanto o LIFT Learning, e também do programa do Next, que sempre ajudou a gente na nossa trajetória. Então, sou eternamente grato a toda a equipe. Falando um pouco de Embedded Finance, antes de falar sobre a diferença Brasil e outros países, eu acho que é legal a gente dar um passo atrás e o que é o Embedded Finance por si, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre Embedded Finance, logo me ligou a matéria que eu tive na faculdade. Eu fiz Ciência da Computação. Lá nos anos 2001, 2002, tinha uma matéria sobre computação ubíqua, né? Que normalmente é poder computacional onipresente, onde você enfim, é onipresente. Você não sabe, mas tem um poder computacional ali. E eu logo liguei, obviamente, essa parte ao banco ubíquo, né? Que muitos estudos dizem que o Embedded Finance também é um banco ubíquo, ou seja, um poder
de serviços financeiros onde a gente não percebe ou não passa, né? E a primeira vez que eu senti isso, vi isso, foi, por exemplo, nas praças de pedágio, que desde os anos 2000, ali, a gente está falando de muito tempo atrás, você passa com o seu carro, tem um sensor que abre, né? Então, a computação ao bico é muito ligada, muita gente liga a IoT e tudo mais, mas a gente está falando de finanças também. Então, os pagamentos embedados é uma forma de embedded finance, que, obviamente, o pagamento é a primeira forma de se optar, mas tem a parte de digitalização, de conta, de crédito, enfim, eu acho que a gente vai falar um pouco disso. E aí, comparando, acho que aí a gente tem um motivo muito grande de orgulho nacional mesmo, é quando a gente vai para outro país e todo mundo quer saber como funciona o Pix, como funciona o Open Finance, porque somos um exemplo disso, né? Apesar do Open Finance, por exemplo, ter o Reino Unido como precursor, agora a gente que tomamos realmente o Reino Unido como exemplo para criar o projeto, hoje é o contrário, eles consultando a gente para ver como que a gente conseguiu criar essa estrutura, esse número de consentimentos, apesar de ter uma possibilidade de evolução enorme. Então, acho que é um motivo de orgulho nacional, realmente, a gente falar que trabalha com serviços financeiros no Brasil, porque todo mundo admira e vê muito ponto positivo. E, finalmente, tanto o Open Finance quanto o pagamento instantâneo, o Pix, eles estão intimamente ligados ao Embedded Finance, principalmente porque o Embedded Finance a gente está falando de experiência, não financeira, nem que seja financeira, uma experiência no qual eu estou num ponto de venda e eu consigo ter algum produto financeiro no momento que eu preciso. A questão de contextualização é que todo mundo fala de AI e tudo mais, é a hiperpersonalização. E eu só consigo essa hiperpersonalização, e o pessoal falando AI, com dados. Então, eu tendo informações financeiras que o Open Finance provê, e a velocidade, a instantaneidade do Pix permite que soluções de Embedded Finance sejam realmente efetivas, né? Então, a gente criou uma infraestrutura, criou um arcabouço para que o Embedded Finance seja realmente efetivo, e o Brasil, com certeza, está na frente, graças a esses projetos que foram desencadeados e liderados pelo Banco Central. Legal, perfeito. E vocês comentaram um pouco de Europa, né, que era o centro ocidental até pouco tempo atrás, e agora a gente está tomando essa frente, graças às iniciativas também lideradas, né, pelo Banco Central, pelos reguladores, de colocar isso na mesa e dizer isso é importante para o mercado. Mas vocês também comentaram sobre a questão de Ásia, e foi uma coisa que até o Otávio Damasio comentou mais cedo, né, de super app dentro de Ásia, na China, e também é um tema que o próprio Roberto Campos tem trazido muito nas falas dele, que ele espera que seja criado algum projeto, algum super app que abarque toda essa vida da pessoa e que tenha principalidade. Só que eu morei um pouquinho na China também, então eu vi isso, o boom de WeChat lá dentro, mas lá tem aquele contexto muito específico, né, de que você tem duas grandes empresas, você tem um mercado mais fechado e tal. Como que vocês acham que essa ideia de super app pode se transpor para o Brasil? Vocês acham que isso é viável aqui? E quais são os passos, quais são os desafios para a gente chegar lá, na visão de vocês? Na verdade, eu acho super viável. Eu sempre brinco, porque brasileiro é no adopter. Bom, o Pix está aí, vocês viram o que acontece. Tem alguns dados super interessantes, como nós somos os maiores aceitadores de cookies do mundo. Então, isso são coisas que brasileiros fazem. A gente, se tem algo para clicar, se é fácil e de graça, a gente clica. E onde eu quero chegar com isso? Talvez é um dos poucos momentos na história onde qualquer instituição tem um mar aberto para poder se igualar com um grande banco tradicional e concorrer de igual para igual. Onde eu quero chegar? Você com serviços embebidos, com Embedded Finance, você trazendo transparência para esse cliente, trazendo usabilidade e segurança, você está no jogo empatado com todo mundo. Você pode ter 5 anos de mercado, você pode ter 50 anos de mercado. Então, se você, às vezes, por algum acaso, é um grande varejo, e você tem opções de empréstimo, de crédito e uma conta aí dentro, você tem total condição de prover para o seu cliente a principalidade daí, através dele gerir as outras contas que ele tenha em bancos tradicionais pelo seu app.
isso abre uma janela enorme, né? Trocando em miúdos, isso é aquela oportunidade de eu ofereço a melhor opção que você achar menos um. Então, vem comigo. Então, o que eu entendo, a abertura de mercado foi gigante. Eu entendo que, sim, é super abrangente e tem uma grande oportunidade de adoção. Porque você enxergando boas oportunidades, mesmo que você tenha um banco por detrás, mas você fornecendo essa UX, essa segurança e essa transparência, com agregação de instituições, painéis onde ele consiga enxergar o que ele autorizou, o que ele consentiu, por quanto tempo, por qual condição e tudo mais, eu acredito que eu nunca vi no mercado oportunidades tão grandes de angariar principalidade como essa que o Banco Central abriu. Eu sinceramente acho que o Super App não vai vir de uma instituição financeira, tá? Eu acho realmente que tem outras empresas que conhecem muito mais do Bruno do que a instituição financeira, apesar dessa instituição financeira conhecer muito bem de mim. Então, se você pensar num Google, por exemplo, eu falando com um funcionário do Google, ele falou que muitos dos produtos que o Google cria ali, na verdade, é tentar entender qual que é a sua próxima compra, né? Então, ele tem todo um cérebro humano e tudo que a gente está falando aqui, que está sendo transmitido, que eu estou vendo no meu celular, que eu conecto a algum aplicativo, isso tudo está servindo como dado para um grande cérebro. Aí eu estou falando de cérebro digital, ou seja, uma inteligência artificial que está todo mundo disputando para me vender alguma coisa no futuro. E eu acho que o banco, sim, tem uma informação muito importante que o Google não tem, que é, efetivamente, o que eu comprei. O que eu comprei não, como que eu tenho o meu comportamento financeiro. Mas o Google, ele sabe meus sonhos, ele sabe que time que eu torço, ele sabe, enfim, o que eu preciso comprar um presente, que eu quero trocar de carro. Se você juntar essa informação junto com o Open Finance, então, se o Google tiver a informação do que o meu banco hoje tem, ele se torna extremamente mais poderoso do que o meu banco. Porque a informação que o Google tem não está sendo compartilhada com o banco. Então, eu realmente acredito que o Super App, ou alguns Super Apps, eu não acho que vai ter um só, um Winner Takes All, mas vai ser algum Super App, um aplicativo no qual eu vou apertar o botão aqui, ele vai me ajudar no meu dia a dia, na contextualização, numa vida financeira muito mais fácil, no qual, sim, eu tenho plena convicção que em pouquíssimo tempo vou apertar um botão e não vou querer conversar com o meu assessor de investimento, eu vou confiar na minha IA para fazer as alocações dos meus investimentos, para tomar crédito no momento certo, porque ele está sabendo, além da minha vida pessoal, além da minha vida, dos meus objetivos financeiros, dos meus objetivos não financeiros, ele vai tomar uma decisão bem informada e melhor do que qualquer humano. Tá? Então, acho que em pouco tempo essa transformação vai virar e não acredito que seja da instituição financeira, eu acredito que seja de outros players, aí já respondendo a pergunta do outro painel, assim, eu acredito que Big Techs têm um poder muito maior de fazer essa disrupção de mercado do que as instituições financeiras atualmente. É esse ponto que eu ia tocar agora. Acho que esse painel tem uma super conexão com o painel de IA. E aí, a tua fala trouxe 2 pontos. Primeiro, pode ser que as fintechs tenham, né, uma abertura aí, porque elas conhecem na ponta aquela pessoa. Então, a gente viu no outro painel que as grandes instituições, elas ainda estão, por causa do volume, do tamanho delas, estão mais preocupadas agora em melhorar internamente os processos, enquanto que as fintechs, elas têm a opção já de ir lá para o que o cliente realmente quer, né? Mas, ao mesmo tempo, então, quer dizer que Google, TikTok, essas grandes empresas que têm os nossos dados, não só os financeiros, mas principalmente todos os outros, né, que a gente está o tempo todo ali neles, podem sair na frente. E aí eu queria entender como que é, na visão de vocês, o impacto disso, porque essas empresas, por exemplo, elas não precisam participar de um Open Finance. Então, os dados que elas capturam é delas, fica com elas. Elas não precisam compartilhar isso com ninguém. O que quer dizer que os outros players não têm acesso a isso e não conseguem criar em cima. Então, como que vocês veem esse futuro, sabe? E práticas, coisas que a gente possa mudar? Eu entendo que, na verdade, tudo que está ligado ao seu smartphone, obviamente, tem o que você planeja, o que você almeja, seus sonhos, como você se comporta, né? Do outro lado, algumas instituições financeiras, fintechs e tudo mais, tem um dado muito valioso, que é o que você executa. Traduzindo em miúdos, ele tem seus extratos. Ele sabe o que você compra na drogaria, né?
O que tem no seu smartphone, ou seja, o Google, as Big Techs, sabem que você está pensando em fazer um tratamento de emagrecimento. O lado financeiro tem o que você consumiu na farmácia e se foi relacionado a emagrecimento, por exemplo. Então, eu acho que os dois lados são muito fortes. E quando eles se cruzam, eles se complementam e trazem um modelo completo. Ou seja, o que se projetou, o que se almejou e o que se realizou. Então, no final, eles são complementares. Eu vejo que, em algum momento, eles precisam se unir, se fundir, e aí existem várias formas de se fazer isso. Por isso que eu acredito que esse é um papel dos intermediários, e esse é um grande papel do Embedded Finance, que é justamente unir essas duas pontas do o que ele deseja e o que ele realiza. As duas informações são muito fortes. Por mais que você pense, nossa, o Google sabe tudo o que você digita, o que você almeja, o que você prevê, onde você quer viajar, os seus desejos. Tudo bem, mas os bancos tradicionais têm seu extrato. Então, isso tem um valor também muito forte. E a união desses dois é o que vai justamente ser um fator multiplicador, assim, exponencial de como tratar, de como jogar a IA com uma certeza muito mais garantida, de como oferecer, de como ofertar. Eu acredito. Mas as Big Techs também têm tentado fechar esse gap e fazer o ciclo completo, né? De ter a própria fintech. Claro, óbvio. Tem. E um caminho, inclusive, é eles virarem instituições financeiras de alguma forma. A gente vê alguns movimentos de Apple, a gente enxerga esses movimentos, mas eu vou falar uma coisa curiosa, tá? Isso a gente vê na Europa e às vezes a gente pensa, por que no Brasil isso não aconteceu? Tem um nicho que tinha essa força e não aproveitou no Brasil. Por exemplo, as telecoms. Às vezes o europeu não entende, por exemplo, porque as telecoms que têm vários dados de vocês não entraram para a área financeira. Então, nem sempre, às vezes, é uma decisão simples. Eles precisam pôr papel. O Brasil não é um mercado simples de se operar. O Brasil não é para qualquer um, não é um mar simples de navegar. Mas, claro, eles estão fechando o ciclo. Eu concordo. É super interessante essa pergunta, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de solicitar ao Google os seus dados, o que o Google sabe sobre você. Então, respeitando a LGPD, aí deixo para os advogados de plantão para olhar, mas o Google, aqui no Brasil, ele tem que respeitar, e assim como qualquer empresa, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem no menu do Google lá, não é tão fácil de encontrar, mas você pode fazer um download de todas as informações que o Google tem de você. E são gigabytes de informação de cada pessoa. Eu fiz do meu e eu fico impressionado, porque ele sabe o que eu pesquisei em 2019, enfim, numa tarde que eu estava pensando como comprar um carro novo, por exemplo. Então, ele tem uma informação extremamente valiosa. Essa informação é acessível, você já tem. Por direito, por lei, você já tem acesso a essa informação. Imagina se o banco tivesse acesso a essa informação. Então, o Open Finance, na verdade, é uma padronização da troca de dados entre os bancos, que é muito bem-vinda, e também tem os dados que vocês têm, tanto da sua farmácia, que sabe muita informação sobre você, tanto quanto o Google, você pode solicitar essas informações, mas não é padronizado, e fica mais difícil o uso desses dados, né? O Wagner comentou sobre a parte da Europa com relação a sensibilidade dos dados, né? Então, se você perguntar para um europeu comum hoje, enfim, tem estatísticas, mas menos de 20% dos europeus compartilhariam seus dados financeiros com outros, porque eles têm a parte de privacidade de dados muito enraizada e culturalmente eles permitem. Agora, igual alguém como falou, você está jogo do tigrinho, você compartilha a sua vida inteira com alguém se ele te prometer que vai ter algum tipo de entretenimento, né? Então, aqui o brasileiro por si só já está compartilhando informações e esses dados alimentam o IA, alimentam todos esses cérebros digitais que a gente está falando para permitir que tenha produtos mais personalizados. Maravilha. E pegando esse gancho, e aí saindo um pouco da perspectiva da instituição e das oportunidades de mercado, indo para a perspectiva do cliente final, quais são as principais vantagens? O que vocês acham que o cliente pode tirar disso tudo, de um Embedded Finance e dessas novas soluções? Muita vantagem, tá? Hoje, e ainda a gente vive um momento
que não necessariamente o cliente ou as pessoas estão buscando exatamente a menor taxa para escolher um serviço, tá? Ele está procurando a melhor experiência. Acho aqui também interessante que o mercado é duplo, ele é de duas mãos. Quando você fala de embedded finance, a gente também tem que falar de beyond banking, porque vários bancos já olharam para um lado e para o outro e perceberam, bom, existem vários serviços aí de financiarização de várias indústrias, eu também preciso começar a dar serviços. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu vim de uma indústria de turismo tecnológico. E lá atrás, quando abriu o arranjo de pagamentos, que o Fábio estava falando em 2013, a gente já imaginava que as pessoas não fazem... Naquela época, as pessoas faziam empréstimos para depois comprar a sua viagem. O mundo não exige mais isso. Hoje em dia, as pessoas querem comprar a viagem e o empréstimo ser simplesmente um passo a mais que não vai atrapalhar, incomodar e gerar burocracia, né? Então, todo mundo quer usar o Uber e ir embora e não importa como foi pago. Ele já tem um pré-cadastro, já foi feito algo lá. O que eu quero dizer com isso é que, cada vez mais, nesse mundo, as experiências vão estar sobre os processos. Então, cada vez mais a gente vai enxergar tanto banco provendo serviços experienciais e tudo mais, assim como as empresas de serviço embutindo finanças de uma forma cada vez mais invisível, ou seja, não é mais um processo, algo burocrático ou algo a mais para que você atinja e seja uma dificuldade para você atingir a sua experiência. Boa. Eu tinha um chefe, enfim, trabalhava numa fintech americana antes, e o chefe ele falava que era um lema em inglês, banking everywhere, never at a bank, né? Então, você realmente está executando situações, serviços, usando produtos e serviços financeiros, mas nunca no banco, né? Ninguém acorda no dia e fala, oba, vou abrir meu app do Bradesco, porque eu vou abrir. Vai ser legal o que eu vou encontrar lá, enfim. Muita gente se decepciona com o saldo, mas ninguém usa o app do banco como se não for uma necessidade de você ou analisar ou transferir dinheiro. E se eu pudesse ter toda a experiência que eu tenho nesse app do banco em qualquer lugar? Tá? Recentemente estava aprovando uma fintech nova, não sei se já ouviram falar da Meg, que é um banco no WhatsApp. Não sei se tiveram a oportunidade de falar, mas é impressionante. Não uso mais o meu banco para fazer Pix. Eu uso a Meg porque eu abro meu WhatsApp e falo fazer um Pix para o Fábio Araújo. Obviamente, eu já tenho cadastrado a chave Pix dele. Ele sabe, Fábio Araújo, banco, instituição tal, R$40, confirma, acabou. São 2 cliques. Se eu quiser usar meu banco, eu vou ter que ir lá, pegar minha digital, abro o menu Pix, coloco o negócio, coloco a chave, vejo, confirmo o valor, confirma tudo. Tá? É uma experiência horrível. Agora a gente está falando que eu consigo fazer o pagamento no WhatsApp, eu consigo ter uma experiência como Uber, como o Wagner comentou, eu entro e saio sem ter uma experiência, sem saber que eu estou fazendo banking, mas eu estou fazendo um pagamento. Isso se aplica também a seguros. Se eu conseguir, no momento de eu fazer um e-commerce, ter um embedded finance ali que está falando, olha, Bruno, você pode comprar um seguro para sua televisão, para seu carro ou o que seja. Também para empréstimo, onde se esse super app, que pode ser o super app que consegue me personalizar muito mais, que seja diferente do Wagner, porque a gente tem perfil diferente, a gente está no estágio de vida diferente, mas ele consegue, quando eu entrar numa loja, eu vejo uma televisão nova que eu quero comprar, ele fala, cara, é melhor você não comprar essa televisão agora, porque você quer viajar para o Ceará nas suas férias com a sua filha e você vai comprometer seu budget. Ou está aqui, eu tenho uma linha de financiamento para você comprar essa televisão e conseguir viajar com a filha. Pode ser? Mas, olha, isso aqui vai atrasar 4 meses a troca do seu carro que você quer fazer semana que vem. Então, unindo os dados, unindo a capacidade de pagamento, que aí entra não só o Pix, mas toda a evolução do Pix. O iniciador de transação de pagamento, por exemplo, é uma entidade que vai permitir que o Embedded Finance seja real, que eu consiga fazer transferências de dinheiro sem realmente eu dar o meu consentimento ali em tempo real, por exemplo. Então, toda essa evolução do Pix, que deixando o Pix mais inteligente, trocando toda essa parte de facilidade de troca de dados, não só entre instituições financeiras, mas com outros players, e permitindo que eu consiga ter o banking everywhere, né, o banco em todo lugar, sem estar dentro do banco, é o futuro, é o Embedded Finance.
você tem vivido isso todos os dias, né, dentro da Plug. E eu queria saber um pouquinho da tua experiência, Bruno. Quais são os desafios ainda, e aí pode ser de mercado regulatório, que vocês têm passado na tentativa de criar esses modelos mais amplos? Boa. O que a gente pensa na Plug é um pouco na parte de produtização, né? Como que toda essa infraestrutura criada pelo Banco Central, seja o Pix, seja o Open Finance, seja o Drex, como isso aqui realmente vão ser criados produtos para os nossos clientes, né? Então, tem alguns desafios no qual a gente chega, olha, hoje, aí pensando no mundo de PJ, pequenas e médias empresas ou até grandes enterprises, que hoje, para fazer, tem uma tesouraria de um monte de gente que fica olhando o extrato das 40 contas, fica fazendo pagamento para lá e para cá, pagamento de fornecedores, é tudo que esses caras fazem. Imagina se a gente consegue, por exemplo, trocar uma tecnologia, por exemplo, um KNAB. O KNAB é uma tecnologia de 1971, tá? Muito utilizada até hoje. Por que não trocar por algo muito mais eficiente, baseado em dados inteligentes, baseado na instantaneidade do Pix? Todo mundo adora a ideia. Não tem um que não fale, putz, adoraria trocar esse KNAB porque ele dá muito problema, cada um tem uma integração diferente, cada hora tem uma troca de versão. A gente sabe que tem tecnologias muito melhores. Mas eu acho que um grande desafio é você colocar dentro, principalmente dessas empresas não financeiras, colocar numa agenda de tecnologia, principalmente, no qual o cara já tem um roadmap para corrigir o problema, o produto principal dele. Então, o principal desafio, eu acho que é você colocar na agenda dessas empresas que isso é o futuro, que isso aqui pode mudar, mesmo não sendo o seu core, e que isso aqui, na verdade, pode ser até uma fonte de receita para você, porque você vai embedar produtos financeiros, está pensando mais em embedded finance. Então, acho que um ponto principal é esse, apesar de todo mundo gostar, tem uma barreira aí para ser superada com relação à tecnologia. E o que a gente tenta fazer, na verdade, dentro da Plug é facilitar, que essa tecnologia seja realmente facilmente utilizável, ter o buy-in dessa empresa. Então, acho que tem um bloqueio de tecnologia, de time, de cultura de muitas empresas também, porque meu core aqui é vender geladeira. Na verdade, até alguns varejistas viraram o banco que vende geladeira, né? Mas o meu core é vender geladeira. Por que eu vou colocar um método de pagamento novo, alguma coisa nova que seja diferente do que eu já tenho hoje, que de alguma forma ou outra funciona? Por que eu mudaria? Então, acho que é mais um bloqueio de tecnologia, de time, de priorização e cultural dentro de cada empresa. Wagner, você também trabalha com várias empresas que usam a tecnologia para fazer Open Finance e Embedded Finance, né, por consequência. Na tua visão, quais são os desafios que ainda existem? Na minha visão, o maior desafio, que é o que destrava tudo isso, é a transparência para o cliente. Hoje ele não tem uma clareza de, ao dar esse consentimento, o que ele tem em troca. Então, a gente vem trabalhando já há 2 anos com ferramentas dentro da agregação, buscando principalidade. E, assim, eu sempre repito, é incrível, mas eu sempre bato na tecla dos painéis de consentimento. Quando ele tiver isso bem claro, quando ele tiver a usabilidade, que o próprio Bruno aqui comentou um caso de usabilidade por WhatsApp, e ele tiver a segurança de que aquilo não vai sofrer nenhum ataque, nenhuma engenharia social, isso vai ser adotado. A gente, às vezes, tem que desmistificar as coisas. Do mesmo jeito que o Bruno deu o exemplo aqui do ERP, que para ele o KNAB funciona e está tudo bem, e o CFO fica maluco se você pensa em tirar isso, mas a gente sabe que tem um grande movimento de Open Finance dentro de ERP, né? Que ele poderia utilizar essa funcionalidade não apenas para baixar o boleto, e sim para utilizar esse dado para várias outras coisas. E isso acontece em várias indústrias, em inúmeras indústrias. Acho que, na verdade, a instrumentalização toda que está disponível está pronta. Só falta uma quebra de paradigma de que a transparência que você vai dar ao cliente te dá a oportunidade de ofertar a melhor solução e, dentro de uma concorrência, você ganhar aquele cliente de uma forma, de novo, repito, às vezes não é sendo a tarifa ou a condição econômica mais vantajosa, porque ele olha o todo, o que está agregado dentro de tudo isso. Nós nunca vivemos um momento onde a competição no sistema financeiro saiu do onde eu pago menos, e hoje ela saiu. Se o cliente percebe... Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo simples que o próprio Bruno falou. Se você percebe que você paga 10 centavos a cada operação de Pix que você faz da forma que ele disse, por que eu não faria?
Por quê? Ficar entrando no banco, aquilo é uma coisa maçante, chata. Então, não estou dizendo que é o caso exatamente, mas é uma grande demonstração de que saímos da briga financeira e a gente está numa briga de usabilidade. O mercado está demorando para entender essa quebra de paradigma, mas a gente já percebeu, e principalmente o movimento que vem do Embedded Finance, ou seja, os varejos, as indústrias, porque nem sempre você opta por aquele produto pela questão econômica. Eles têm essa visão, ou seja, esse carro não necessariamente é o mais barato, mas ele é o que dura mais e ele é o que tem a melhor forma de se usar, ou melhor dirigibilidade. Então, ele vai para isso e a gente tem visto vários players aproveitando esse gap que os bancos ainda estão digerindo. Acho que vocês tocaram num ponto também que eu acho importante, que hoje o usuário a gente aceita todos os cookies de tudo, a gente aceita tudo que vem na nossa frente, contanto seja rápido. Fale por você, Dani. Eu não. Não, mentira. Uma hora ou outra a gente aceita, né? E isso pode ser bom, pode ser perigoso. E aí, quanto mais transparente, quanto menos a gente perceber que a gente está fazendo, maior o risco que a gente está correndo também. Né? Eu queria entender um pouco como que vocês veem isso, de quem vocês acham que é a responsabilidade final no contexto do Brasil, porque na Europa, por exemplo, o pessoal tem muito essa noção já do compartilhamento do próprio dado. No Brasil, a gente não tem isso. Acho que o caminho é longo. Então, a visão de vocês sobre esse assunto. Boa. De novo, a gente compartilha dado, isso aqui está gerado. Outro dia, um banco meu, ele mandou, quando eu fui entrar, enfim, eu tenho 45 contas, tá, gente? Porque eu gosto de ser... tem essa mania besta de analisar contas e UX. Enfim, outro dia eu fui abrir um banco que eu não abria há muito tempo, ele colocou um pop-up na minha cara e falou assim, olha, mudança da nossa política de privacidade de análise aqui. A gente vai poder captar os seus dados do seu celular, os aplicativos que você usa, GPS, blá, 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 blá. Eu falei, caramba, meu. E não tinha opção de eu falar, não quero mais. É uma opção. Eu estou de acordo e você usa a conta, senão você fecha essa conta. Ou seja, esse banco agora ele está sabendo que eu estou aqui no InovaBrá, ele sabe o aplicativo que eu uso, ele sabe quanto tempo eu fico no Instagram, e muitos aplicativos usam também com mensagens complicadas. Tá? Então, eu acho que no painel anterior falou que a gente está compartilhando dado à toa, ninguém consegue ter mais esse controle dos dados. E aí entra, eu acho que numa outra discussão que a gente tem até e gosta de discutir dentro da Plug sobre data wallet, né? Então cada dado pessoal vale bastante, a sua informação pessoal vale bastante, né? Então como ter o controle? Porque ninguém tem controle desses dados hoje, né? O Banco Central, através do Open Finance, fez uma forma de você conseguir ter o controle dos seus dados financeiros para quem que está indo e tudo mais, que é super positivo, mas e o resto? Dado financeiro é uma pequena parte dos dados que você produz, né? E aí a gente fez até um exercício também dentro da Plug, rapidamente, para curiosidade aqui. Então, a gente pegou procuração de várias pessoas, funcionários da Plug, familiares e tudo mais, e falou assim, tudo bem, agora a gente vai exercer o direito da LGPD e vai exigir o dado em grandes empresas. Então, chegamos em grandes farmácias e falou assim, está aqui o CPF e tal, por favor, eu tenho a procuração e eu quero os dados que eu tenho aqui da Plug. Google, Facebook, blá, 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 grandes empresas, a gente pediu esses dados. As empresas internacionais estavam super preparadas por isso, principalmente as que atuam na Europa, porque eles têm que ter um framework de negócio. Mas as nacionais, elas simplesmente não estavam. Respondiam, mas por que você quer esse dado? Para quê? Eu tenho meu direito, eu quero meu dado da farmácia. Enfim, não estavam preparados, mas depois de uma semana, todas cumpriram com a lei e, de alguma forma, trouxeram os dados. É impressionante que a farmácia sabe de mim. E é perigoso também. Então, nossos dados estão todos por aí, não tem controle. E aí eu acho que tem umas discussões sobre data wallet, como você conseguir controlar e ter a posse novamente dos dados, mas eu acho que aí a gente vai ficar em outro painel. Mas hoje está fora de controle, já está sendo alimentado, seus dados estão sendo alimentados por vários cérebros inteligentes de inteligência artificial, e, de alguma forma, a gente vai chegar no nível no qual a gente vai precisar muito ter de volta o controle dos dados, porque hoje, para mim, está totalmente fora. E dependendo de para onde o dado vai, é impossível pegar ele de volta, né? E já teve alguns casos até de ChatGPT, de a pessoa colocar a informação confidencial, informação foi e não volta mais, não tem como tirar. Né? Wagner. É uma dicotomia isso, tá?
Porque eu também, e eu participo de vários cases, eu estou em vários cases trabalhando junto com alguns bancos, instituições financeiras, onde eles querem utilizar os dados que eles sabem de você para a sua própria segurança. Tá? Então, por exemplo, a gente está provendo serviço de sua geolocalização versus o seu comportamento não vai permitir esse saque. Não faz sentido você ser a uma hora certa da madrugada num bairro que não tem nada a ver com o seu, numa geolocalização, né, completamente fora do seu comportamento, ele permite um saque. Isso está sendo usado ao seu favor. Então, não querendo defender aqui, mas fazendo um contraponto, e as próprias farmácias, realmente, eles sabem da sua vida totalmente, eles têm todos os dados, eles têm seus consumos. Mas eles pagaram por isso, tá? Você tem desconto quando você dá o seu CPF na farmácia. Desconto, Wagner. Tem. Por que eu tô falando disso? Porque tem gente no TikTok dando de graça e sem medo nenhum de ser feliz. Mas na hora que ele vai no banco, ele é todo meticuloso. Então, assim, é essa dicotomia que eu estou dizendo. Quem tem mais responsabilidade? Eu não estou defendendo ninguém. O que eu estou dizendo é, pelo menos eu estou vendo vários exemplos onde instituições financeiras, bancos, digital wallet estão utilizando dados que você compartilhou a seu favor. Então, e estou vendo alguns outros varejos que, ok, eles estão sendo invasivos? Estão. Você teve um micro desconto, mas pelo menos teve. Mas essa é uma dicotomia estranha. O europeu, para vocês terem uma ideia, ele sai na rua e protesta quando um governo resolve centralizar a emissão de documento, porque ele já se acha completamente, não sei se vocês sabem, mas na Europa é uma tradição, quem emite e tem centralizado os documentos são os municípios. E se você fala em pôr isso em nível estadual, ele se desespera, federalizar, ele acha que ele está sendo perseguido. E ele não permite que isso aconteça. A população é um comportamento. Eles sofreram guerra, eles sofreram perseguição, e isso acontece. No Brasil, quando você vê o gov.br centralizando tudo, você fala, que maravilha. E é uma maravilha, de verdade, é uma maravilha. Então, o que eu quero pôr aqui é um contraponto de que eu estou vendo vários dados de Open Finance compartilhados sendo usados ao favor e à segurança do próprio usuário. Então, assim, se a gente for realmente combater a questão de compartilhar dados, dá uma olhada na mídia social que você está usando e no que você está jogando. Acho que seria um bom contraponto. Claro que concordo com tudo que o Bruno disse. Sem falar que o Brasil é 3 vezes maior que a Europa, né? Então, se deixar muito fragmentado também é um problema. Acho que a gente tem perguntas do público. Temos. Primeiro, obrigado pelo painel. E painel é contraponto. Acho que o final da discussão de quais são os desenhos de modelo de negócio que trazem benefícios reais para compartilhamento de dados, acho que é das discussões mais profundas, né? E esses benefícios têm que ser reais, têm que ser palpáveis para a sociedade. Bruno, eu quase ia te fazer uma pergunta lá, Brett King, de Banco Onipresente, que eu sei que você gosta, eu também, mas acho que tem uma super importante sobre impacto de embedded finance na população empreendedora brasileira, que são pequenos negócios, são empreendedores autônomos, né? Eu estou usando o dado da pergunta, não estou validando ele, né? Eu não tenho um chat GPT aqui para me dizer se é verdade ou não, né? A gente já viu que não é esse o caso. Mas, assim, 60% da massa de trabalhadores é autônoma, 98% das empresas são micro e pequenos. Mesmo que os números estejam precisos, a gente sabe o quanto é importante. Open Finance, Embedded Finance, isso tem ajudado, tem exemplo real de como isso tem ajudado essa população de empreendedores e autônomos brasileiros? E aí vale para os dois, vale para o Wagner também, claro. Rodrigo, excelente pergunta, porque eu acho que o Embedded Finance tem hoje um impacto maior para PJ do que para PF até. Tá? PJ por quê? Principalmente nesse segmento que você falou de pequenas e médias empresas, que tem eu não sei agora também, não tenho no meu chat GPT, mas corresponde a uma porcentagem muito significativa do PIB, por exemplo. Essas pessoas eles precisam de tempo para conseguir focar no seu negócio, para conseguir gerir o seu negócio. E hoje, um pequeno empreendedor, gasta muito tempo, ou deveria gastar, na verdade, se não gasta é porque ele está fazendo mau gerenciamento do seu negócio, gasta muito tempo fazendo realmente a gestão financeira do seu negócio. Toda a questão de fluxo de caixa, toda a questão de crédito, toda a questão de vendas, conciliação e tudo mais. E estão surgindo inúmeras soluções
que são os RPs, os BFMs, Sistemas de Gestão Financeira para Negócios, e entra o Embedded Finance muito bem nisso. Por quê? Qualquer cadeia de valor financeira, então, imagina um fornecedor, toda empresa tem fornecedores e tem clientes, então aí tem uma cadeia que pode se alimentar. Então, imagina que eu estou naquele ERP, eu tenho que fazer o meu pagamento aos meus fornecedores. Primeiro que hoje, esse pequeno, médio empreendedor, ele tem que fazer um Alt-Tab, eu entro no meu banco, seleciono as contas, faço um pagamento, faço um download no arquivo FX, que chama, mando para o meu negócio para fazer a conciliação, você já perdeu aí um bom período de tempo. Imagina se eu conseguir fazer tudo dentro do meu sistema de gestão, tudo dentro do meu ERP. Eu estou falando do Embedded Finance, por quê? As finanças embarcadas dentro do meu sistema de gestão, por exemplo. Né? Imagina que agora eu vou fazer o pagamento de todos os meus fornecedores, mas eu não tenho fluxo de caixa. No próprio ERP, eu fornecendo, eu falei, ótimo, eu consigo financiar o meu fornecedor, eu consigo dar crédito para esse cara, eu consigo alimentar toda a cadeia de produção. Isso está acontecendo nesse momento. Tá? Então, toda essa onda de RP Banking, que antes falava somente no nível de SAP, de TOTOS para grandes enterprises, agora todos esses serviços bancários que até então foram negligenciados para pequenas e médias empresas, porque é muito difícil você tirar dinheiro de muitos, é muito mais fácil você tirar bastante de poucos, está sendo alimentado por toda essa cadeia. Então, para mim, a pergunta é super pertinente, porque eu acredito que o Embedded Finance vai ter um impacto muito maior nesse tipo de empresa do que da gente aqui pedindo crédito no final do checkout do e-commerce. Tá? Bacana. Wagner? Eu poderia até dar um case legal que isso é um benefício claro. Por exemplo, a gente vem trabalhando numa maquininha 100% digital, ou seja, imagine que o vendedor de coco na praia, ele não depende mais de uma maquininha física, de pagar taxas, por mais que te dizem que ela é de graça, não tem aluguel, mentira, está dentro do percentual, ou seja, a gente sabe disso. Então, hoje a gente já consegue prover para ele uma maquininha onde o smartphone dele vira essa maquininha, ele não necessita do aluguel, ele diminui os custos quando ele transaciona com cartão de crédito, além de abrir um leque para ele transacionar com um Pix, porque ele é um pequeno MEI ou algo nesse sentido. Então, isso é um case, é um exemplo de você ver cortando caminhos da cadeia e fazendo com que lá na ponta final o pequeno consiga tirar vantagens disso. Cara, eu não vou aguentar, Dani, eu preciso só soltar. Tem um case super rápido que eu acho que super interessante de Embedded Finance, que é para trabalhador de transporte autônomo, né? A conta de que se está valendo a pena ou não as corridas, né? O modelo de negócio, essa é uma das que a gente está começando a ver nesses micro RPs, esses micro gerenciadores, para chegar nesse nível de precisão. Super feliz aí com o painel, Dani. Aí não sei se você tem tempo, não tem. Tem não, né? Já está esgotado aqui. Acho que o pessoal está com cara de fome. Pessoal, muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.